Muito bem, hoje a gente vai bater um papo com Silene Rodrigues, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Vamos falar sobre cultura inclusiva, bem-estar e liderança humanizada, ainda como um desafio para grandes empresas, para muitas empresas. Mas existem lideranças que não só acreditam nisso, como constroem isso todos os dias. E a convidada de hoje aqui tem mais de 30 anos de experiência em recursos humanos e uma história inspiradora de atuação em marcas globais como Nike, Sephora e Adidas, onde promoveu diversidade e inclusão como pilares do desenvolvimento humano. A gente vai conversar com uma mulher que alia escuta, propósito e estratégia para transformar culturas e cuidar de pessoas de verdade. Eu sou prova disso, tenho vivenciado isso. Bem-vindos e bem-vindas à terceira e nova temporada do nosso Long Vision Talks, o seu podcast para dialogar com gigantes. A voz de hoje aqui comigo é de Silene Rodrigues. Silene, vou ler aqui um pouquinho da tua biografia, e aí a gente vai iniciar esse papo que eu estou ansiando há bastante tempo. Silene é assistente social com pós-graduação em Economia e Gestão das Relações de Trabalho, certificada em Brain-Based Coaching pela Neuro Leadership Institute e The Foundations of Happiness at Work pela Universidade da Califórnia. Concluiu o programa avançado de ESG da St. Paul e integra o Advanced Boardroom Program for Women. Valoriza temas como mindfulness, resiliência, empatia, estresse e inteligência emocional, com o objetivo de construir ambientes de trabalho muito mais saudáveis e humanizados. Silene, seja muito bem-vinda e que honra te ter com a gente aqui. Ai, Edu, tô tão feliz, super obrigada por ter me convidado. Você não sabe, assim, realmente um prazer. Eu te aprecio muito. Que é isso, obrigado, fico feliz. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito inspiradora. Eu já vou começar saindo do protocolo aqui, porque tem uma série de perguntas pra gente falar, mas o que eu mais gosto é o que acontece fora do nosso roteiro. É a surpresa, né? É a surpresa. Não chegou na surpresa ainda, Opa! não. Eu quero contar como é que a gente se conheceu. Ah, ok. Porque eu achei que foi uma coisa tão inesperada e ao mesmo tempo tão poderosa. Você estava procurando uma maneira de certificar, assim como você sempre continua, né? Lifelong Learning, estudando uma maneira de certificar dentro da metodologia do Five Behaviors, né? Acho que entrou em contato com os Estados Unidos e o pessoal da Wiley nos recomendou, foi isso? Foi mais ou menos assim. Então conta essa história. Eu estava muito interessada, eu realmente tenho muito interesse, eu tenho essa ânsia por continuar aprendendo e estudando, especialmente tudo que está relacionado ao comportamento humano e funcionamento do cérebro. Legal. E aí já tinha lido o livro do Patrick Lencioni, enfim, dos 5 comportamentos, e fiz contato com a Wiley em Londres. Olha só. Fiz um call com a pessoa, que foi uma graça, me atendeu muito bem. Sim, ela me recomendou vocês aqui no Brasil. Ela falou, olha, se você quer se certificar, é melhor falar com a Long Vision no Brasil, enfim. Eu falei, ok. E aí, parou essa conversa. Passados uns 15 dias, mais ou menos, eu acho que não mais do que isso, eu recebo um contato de alguém da Long Vision. Pelo LinkedIn. Oi, Silene, tudo bem? Eu sou da Long Vision, enfim, queria conversar com você. E eu achei que tinha sido recomendação da Wiley. Vindo de lá. Exatamente. Falei, eles já estão me colocando em contato. E aí fiz esse call e descobri que não. Olha só. Como eu não acredito em coincidências... A gente tá aqui. Exato. Que legal. Eu gosto dessa história porque, assim, essas são as... Eu adoro esses encontros inusitados porque deles nascem coisas muito legais, que foi essa nossa parceria entre nós, Long Vision e Adidas. A gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da Silene. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória profissional e sobre liderança. Sua trajetória une marcas icônicas, propósito social e uma liderança que inspira transformação. Mas se você tivesse que contar a sua história a partir de um único momento que definiu a sua visão sobre pessoas e culturas, qual seria esse momento e por quê? Eu sou assistente social de formação. Eu nunca, enquanto estava me graduando, nunca pensei em trabalhar em empresas. Aliás, naquela época, a gente não era encorajada, apesar da gente ter, dentro das disciplinas, a gente tinha serviço social organizacional, a gente era completamente desencorajada a trabalhar em empresas. Exceto a professora, que era assistente social numa empresa, os outros, todos falavam que o assistente social que trabalhava em empresa não era assistente social de verdade, porque ele trabalhava por alguém que visava o lucro e que, portanto, não tinha o olhar para o ser humano. Então, eu queria trabalhar ou com menor infrator, na época era a FEBEM, ou com crianças com necessidades especiais, notadamente algum tipo de deficiência mental. Mas
De novo, não acredito em coincidência. O estágio me levou para estagiar em banco. E aí eu comecei a estagiar na área de serviço social e benefícios e consegui juntar as duas coisas, né? Olhar para o outro, mas estar dentro de recursos humanos. Eu acho que logo aí... Foi a virada. Sim, eu descobri que eu podia fazer. É claro que aí aconteceram outros momentos na minha vida em que essa certeza de que dá para conciliar, para conciliar lucro com humanidade, em outros momentos da minha vida, esse sentimento, essa crença minha foi reforçada. Mas eu acho que desde o início, para mim, já era claro que esse era o caminho. Que legal. Ou seja, foi mais um reforço daquilo que você já vinha buscando, dos teus estudos, do que você foi atrás, né? Foi mais validar que é isso mesmo que eu quero fazer. Exatamente, para mim foi. Que legal. Vamos lá. Como é que essa sua formação, então, em serviço social, especializações em economia e gestão das relações de trabalho, influenciam ou influenciaram, ou talvez até hoje ainda continuem influenciando, a sua visão sobre cultura organizacional e sobre o bem-estar corporativo? Porque você é uma advogada do bem-estar corporativo. Você levanta essa bandeira, eu sei, diariamente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que... Obviamente que a minha formação, a graduação e depois a pós, e elas parecem, às vezes, parece um pouco paradoxal. Você sai de serviço social, vai falar de economia, né? Vai falar de negociação sindical, enfim. Mas eu acho que são complementares. Claro que isso contribui para eu ser quem eu sou hoje e contribui na minha jornada. A primeira coisa que a gente precisa ter na vida, eu sempre digo, aprendeu a andar e falar... Vai pra terapia. Perfeito. Porque não tem coisa melhor no mundo do que autoconhecimento. Perfeito. Não tem coisa melhor no mundo. E a metodologia fala disso. Quando eu entendo os meus gatilhos. Perfeito. Quando eu sei ao que me leva a agir e reagir de determinada forma. Quando eu tenho consciência disso, eu consigo fazer autorregulação. Eu aumento o meu repertório. Exatamente. Então, ao longo da minha jornada, essas coisas foram acontecendo. Eu digo que, obviamente, teve momentos em que eu tinha uma cabeça absolutamente financeira, muito mais focada no resultado financeiro do que propriamente dito quanto isso estava impactando o ser humano, não que eu não me importasse, claro. Mas foram momentos em que talvez aquilo era mais importante naquele específico momento. Mas hoje, e eu acho que a idade também, ela precisava trazer outras coisas além das rugas, ela traz maturidade pessoal e profissional. Hoje, depois de vivenciar tantas coisas, não tem resultado sustentável se não tiver cuidado com o ser humano. Não tem, não funciona. Eu falei para você que nessa nossa conversa tem um momento que é o momento da surpresa. Eu acho que você me deu o gancho para eu trazer essa surpresa para você. Então, eu vou falar sobre esse livro que, ao final da nossa conversa, você vai receber com muito carinho, que chama-se O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Trazendo um pouco de contexto, sem te dar nenhum spoiler, o menino começa uma caminhada, uma jornada, e ele vai encontrando esses bichinhos ao longo da caminhada deles, e muitas coisas legais acontecem. E aí, eu tô indo mais pro final do livro, eu separei uma parte para você, que é o seguinte, né? Tá ali o cavalo deitado, e na frente dele está o menino, a toupeira e a raposa. Eles estão conversando e tem a seguinte troca. Tem mais algum conselho? Perguntou o menino. Não meça o seu valor pela forma como os outros o tratam, disse o cavalo. Então, eu queria propor essa reflexão aqui para você, já que você fala de autoconhecimento, de como nos tratamos, como os outros nos tratam. Queria escutar um pouquinho de você sobre isso. Mas deixa eu dar sequência, porque aí a conversa continua assim. Lembre-se sempre de que você é importante. Você é amado e traz para este mundo coisas que ninguém mais é capaz de trazer. Nossa, que lindo isso. É muito profundo. É muito profundo. Eu acho que assim, o filósofo já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu vou falar de novo e vou repetir quantas vezes forem necessárias. A gente precisa se conhecer. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na Nike. E eu estava nos Estados Unidos, na matriz, numa reunião com o meu chefe. E eu falei para ele, Bob, eu queria fazer desse one-on-one aqui uma conversa de carreira. Eu queria que a gente pudesse identificar quais são as minhas... Na época, eu ainda usava a palavra fraqueza, que eu não uso mais. Depois eu falo sobre isso. Boa. Eu queria falar um pouco sobre as minhas fraquezas e como que você me ajuda a suplantá-las, a superá-las, a me desenvolver, enfim, porque eu quero continuar minha carreira aqui na empresa.
E ele olhou para mim e ele falou assim, mas por que você quer falar e desenvolver e trabalhar nas suas fraquezas? Eu falei, ué, claro, né? É porque eu não sou boa em algumas coisas e eu tenho consciência disso. E eu preciso trabalhar, eu preciso da sua ajuda para me desenvolver naquilo que eu não sou boa. Ele falou, não, você tá errada. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você precisa se desenvolver naquilo que você já é boa. Aí eu falei, não, explica, né? Tá dando um nó aqui na minha cabeça. Bugou. Ele falou, não, é o seguinte, você tem fortalezas, tem várias. Vamos trabalhar para que essas fortalezas, você continue aprimorando aquilo que você já faz muito bem. Para que você faça isso tão bem, que aquilo que você não faz bem simplesmente desapareça. Olha só. Ninguém perceba, né? Na época, eu usava a palavra fraqueza, né? Pontos fracos. Eu não uso mais hoje. E essa semana eu estava fazendo mentoria com uma jovem menina, um jovem talento que está ingressando no mundo de recursos humanos. E eu sou mentora voluntária. E ela falou para mim das fraquezas. Então eu falei, então... E aí eu... Né? Vamos ressignificar. Vamos ressignificar, exatamente. Né? Não são fraquezas, são oportunidades de melhoria. Perfeito. Oportunidades de desenvolvimento. E que você pode, sim, se você quiser trabalhar nisso, você pode. Perfeito. É sua opção, mas talvez vai te custar tanta energia, não vai trazer o resultado que você espera. Já aquilo que você faz bem... Por que não fortalecer? Exatamente. Eu gostei muito dessa tua frase de... É uma escolha, você pode... trabalhar nelas, assim como você pode fazer com que isso também se torne cada vez maior dentro da tua cabeça e comece a te prejudicar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Acho que esse é o ponto. Eu tenho esses pontos a serem trabalhados, legal, eu vou trabalhar, tô trabalhando, mas deixa eu fortalecer o que eu mando bem, aonde eu mando bem, que isso vai me ajudar muito também. E tem a questão da crença, né? Você toca um ponto importante que eu acho que é a questão da crença. Eu não sou boa em determinada habilidade, eu não tenho essa habilidade desenvolvida, eu não sei fazer, eu não gosto de fazer. Cuidado com as crenças, né? Porque o cérebro, ele afasta tudo que ele considera uma ameaça. Perfeito. E ele aproxima tudo que ele considera uma recompensa. Perfeito. Então, toda vez que você olhar para alguma coisa que você não gosta de fazer, não sabe fazer, mas é importante que você faça, ou você está se pressionando demais, o seu cérebro ele vai entrar em negação em relação àquilo. Você sabe que você falando agora me lembrou muito o livro... Tem um livro em inglês chamado The Inner Game, que a tradução para o português é O Jogo Interior. E ele foi escrito por Galloway, que é um antigo professor de tênis, inclusive é considerado o precursor do coaching, né, no mundo. Eu vou contar essa história rapidinho para fazer uma conexão com o que você falou. E depois essa metodologia muito trabalhada com esporte, com atletas de alto rendimento, na época tenistas, foi levada para o mundo corporativo. E já fica uma dica de leitura aqui para quem quiser, chama-se The Inner Game, um livro fantástico, que é de fato o jogo interior que acontece na nossa cabeça, né? Das nossas crenças limitantes. E ele fala o seguinte, a fórmula da performance, se a gente fosse colocar numa fórmula, eu como engenheiro, né, gosto de uma fórmula, a fórmula da performance é o seguinte, é a prática menos a interferência, ou seja, o quanto você pratica esse esporte ou essa apresentação ou seja o que for que você vai fazer, menos a interferência interna que você tem das tuas crenças, da tua cabeça, é isso. Então não adianta você praticar um monte e ter uma interferência gigante, performance não vai ser boa. Exatamente. Legal isso, né? Porque a gente é aquilo que a gente acredita que a gente é. Perfeito. Né? E o maior inimigo, normalmente, é a gente mesmo. Tá aqui dentro. Conta um pouquinho dessa tua carreira maravilhosa com 3 empresas e marcas fantásticas. Nike, Sephora e Adidas. Ou Sephora. Conta um pouquinho dessa tua passagem nessas 3 empresas, marcas icônicas. E quais foram, assim, talvez os grandes aprendizados em cada uma delas? Bem interessante. Eu trabalhei os meus primeiros 14, 15... Acho que 15 anos em bancos e empresas que pertenciam a bancos, né? E aí eu fui trabalhar, um headhunter me encontrou, enfim, participei de um processo seletivo, como todo mundo, e fui contratada como gerente de remuneração na Nike. Brasil. No Brasil. Eu nem sabia que a Nike existia no Brasil. Eu achava que era, né, sei lá, um licenciado, alguma coisa assim. Mas a empresa já estava estabelecida há vários anos. E foi, assim, pegar o produto na mão é uma coisa que não tem
igual, né? Quando você trabalha em banco, você trabalha em serviços, é legal também, é bacana, mas você não tem essa experiência. Você não tem o produto ali, né? Você não tem. E construir, né? Desenhar, pensar, desenvolver um produto que vai ser desejo de consumo, é uma coisa fantástica. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, tive que aprender muita coisa, porque é a primeira vez que eu tinha ido trabalhar numa empresa que produzia alguma coisa e que, na verdade, fazia basicamente o que ela faz é gestão de marca. E eu conheci pessoas muito bacanas, pessoas com quem eu tenho contato até hoje. Hoje mesmo eu estava falando com uma delas. Que legal. Eu tive um chefe lá, que eu costumo dizer que foi o melhor chefe que eu já tive na vida. Olha só. A gente tem contato até hoje, eu saí de lá em 2013. Ele também já não está lá há alguns anos. Ele mora nos Estados Unidos, enfim, mas... ele foi GM no Brasil por 2 vezes. Eu aprendi muito com esse cara, muito, muito, muito. Eu aprendi muito com muitas pessoas lá. Eu aprendi muito com a cultura americana, que é uma cultura de muita eficiência. Então, reunião tem hora para começar, tem hora para terminar. A gente não finalizou o assunto, pouca sorte, a reunião terminou. Perfeito. Você fala muito abertamente sobre os problemas, com muito cuidado, um pouco diferente da empresa europeia, mas você fala abertamente, elogia... enfim, mas trata os assuntos que são problemas. E uma coisa que eu aprendi lá, eu aprendi especialmente com esse cara, mas aprendi na empresa de uma maneira geral, é que eu ia para reuniões e eu ia vender um projeto, apresentar um projeto. E eu ia para a reunião e ia apresentar um projeto e chegava lá e aí você tinha um monte de barreiras, e um monte de rejeições e obstáculos. Mas lá eu aprendi que antes de eu ir para a reunião, eu tinha que alinhar com todos os stakeholders. Olha só. Eu precisava conversar com cada um. Era importante que eles se sentissem participando, que eles se sentissem ouvidos. Parte, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu fazia isso nos bastidores, chegava na reunião, apresentava o tema e tava todo mundo de acordo, tava todo mundo bem. Então, eu aprendi uma coisa lá que isso eu chamo de influência. Perfeito. Né? Eu aprendi que eu preciso entender o que é importante para o outro. Isso não significa que eu vou fake, nada, que eu vou fingir, mentir, nada disso. Perfeito. Mas assim, o que é importante para você, Edu? Que eu posso te trazer e que a partir daí a gente pode construir alguma coisa. E para atender a tua necessidade. Exatamente. É isso. Exatamente. Ou completamente ou em parte. Exatamente. Então, isso eu aprendi lá. Depois, na Sephora, eu falo Sephora porque eu trabalhei lá. No Brasil se fala Sephora, Sephora, enfim. Eu tenho o vício de quem trabalhou lá. Certo. Eu trabalhei com uma pessoa, uma mulher fantástica, poderosíssima. O nome dela é Flávia Bittencourt, eu faço a maior propaganda, Que né? legal. Fiz uma conexão muito bacana com ela. Ela era GM do Brasil, eu era vice-presidente de Recursos Humanos de América Latina. Depois, em algum momento, ela passou a ser vice-presidente de América Latina. A gente trabalhou por 6 anos juntas. E eu aprendi também com ela essa questão que ela tem uma personalidade muito interessante. Ela é capaz de te falar qualquer coisa. O que estiver na cabeça dela, ela vai falar. Ela é muito sem filtro. Muito. Muito. Quero conhecer a Flávia. Vamos combinar, vamos marcar. Ela é uma pessoa muito sem filtro. Mas ela fala de um jeito muito cool. Com muita positividade, de um jeito engraçado, com muita informalidade. Então, ela conquista as pessoas por isso. Ou seja, a forma, né? É a forma. Ela cuida muito da forma. Legal. Ela cuida muito da forma. E ela é muito inteligente. A gente estava lá trabalhando e ela saiu para ser a primeira mulher GM da Adidas no Brasil. E aí, depois de 2 anos, eu acabei indo para a Adidas também. A gente não trabalha juntas, porque hoje ela é chefe do meu GM. Quando eu fui para a Adidas, ela foi promovida para ser Managing Director de América Latina. E aí, na Adidas, a Adidas tem uma cultura fantástica, eu gosto muito de falar. Eu falo isso, inclusive, para a Adidas. A cultura da Adidas é uma coisa incrível. É muito, muito care. É muito cuidado. É uma cultura de muita proximidade. Eu tenho um GM também que é fantástico, que é um cara que privilegia demais essa questão da proximidade, do cuidado com as pessoas, de entender se as pessoas estão bem, é um ser humano fantástico, ele.
E com a Adidas, eu venho aprendendo como é bacana quando você consegue juntar uma cultura aqui de resultados, mas focada em pessoas. Esse é o mundo ideal. Não é perfeito, tá? Não vou aqui ser hipócrita. É uma empresa feita de pessoas e, como tal, tem muitos problemas. Vou te interromper aqui, peço permissão, Por favor. O Lencioni fala uma frase que eu repito sempre que eu posso, porque eu acredito piamente nisso. Todas as famílias e todas as equipes têm as suas disfunções. Essa é a mais pura verdade. Eu, Renata e meus filhos temos as nossas disfunções domésticas. Dentro do Long Video nós temos as nossas também. Agora, aquelas pessoas, equipes e núcleos, familiares ou não, que estão dispostas a olhar para as suas disfunções e tratá-las ou trabalhar nelas, saem do outro lado mais leve, produzindo mais conectadas. É isso, não é? Total. Eu acho que a gente só precisa tomar um cuidado, e esse é o que eu sempre falo, especialmente para o meu time de RH, a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente precisa saber reconhecer quando alguma coisa não vai bem. Perfeito. Né? Porque senão a gente pode deixar passar alguém que está próximo a ter um burnout, ou está passando por um problema pessoal. Porque quando eu comecei a trabalhar, Edu, o que diziam pra gente? Você nunca leva nada da sua vida pessoal para o trabalho e nunca leva nada do trabalho para sua vida pessoal. Como se a gente fosse um televisor de seletor, né? Que vai trocando de canal, ou de controle remoto que vai trocando de canal. A gente não é assim. Para onde eu vou, os meus problemas vão comigo. Para onde eu vou, as minhas alegrias estão comigo. É verdade. As minhas preocupações, elas não me abandonam. Às vezes, quando a gente está em estado de flow, você pode até se esquecer daquela situação que você está passando, que você está vivendo. Mas dali a pouco, você vai voltar, né? Planeta Terra chamando, e essas preocupações, esses problemas, eles estão ali presentes. Você sabe que você está falando aqui, eu até me emocionei, porque eu acho importante compartilhar isso aqui com você e com quem está nos escutando, né? A gente fala muito sobre vulnerabilidade. E eu jamais vou esquecer a nossa entrega em setembro do ano passado, quando eu, em sala de aula, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, onde eu tive um problema, uma dificuldade muito séria, e que você e o time todo me acolheram com muito carinho e com muito amor. Foi a primeira vez que eu tive que sair de uma entrega, estava em São Paulo, para pegar um voo e voltar para casa. Ou seja, e não fui julgado, fui acolhido, e isso marcou muito. Ou seja, essa humanidade tua e do time, esse care genuíno pelas pessoas, né? Eu vivi na pele com vocês, então eu sou muito grato, porque isso está marcado lá, está no meu coração, e queria te agradecer mais uma vez. Eu que fico Foi feliz muito importante que a gente pôde vivenciar aquele momento juntos. Fico feliz de eu estar numa empresa que me permite isso. Verdade. Né? Com colegas, né? Estávamos lá, o DM, os outros diretores, com colegas que realmente ninguém se preocupou. Mas e agora? A gente vai ficar... a gente está num programa e a entrega... Não, ninguém se preocupou com isso. A Paula estava lá, tocou com vocês. Foi então, perfeito. Eu tenho um carinho muito especial. Eu posso dizer que o que você está trazendo, o que você está vivenciando na Adidas, eu vivenciei também. Então, tenho um carinho muito grande. Vamos falar disso. Vamos falar de cultura organizacional e inclusão. Vamos lá. Pegando esse teu gancho, né? Que você enfatiza muito essa promoção de uma cultura organizacional inclusiva e humanizada, né? E quais são algumas das iniciativas específicas que você implementou na Adidas para, de fato, fomentar esse ambiente? Você consegue trazer alguns exemplos ou algumas coisas que você conseguiu, de fato, colocar em prática na Adidas? A gente tem uma área de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. No Brasil, eu não tenho ninguém específico para isso, mas eu sempre tenho um embaixador. Algum dos meus gerentes de RH sempre vai ser o embaixador. E todo mundo, eu engajo todo o RH nessa iniciativa, nessa frente. E eu também sou muito vocal todas as vezes em que eu estou em reuniões, na reunião com os diretores. Eu sou sempre muito vocal. Então, eu estou muito feliz porque quando eu cheguei na Adidas, isso acho que eu posso falar sem problema nenhum, tinha porque, óbvio, é uma empresa alemã. Claro. E na Alemanha existem diversas...
É um país super regulamentado e protegido e protetivo. E quando eu cheguei aqui, a gente não pode fazer job posts afirmativos. Por que eu não posso postar uma vaga afirmativa? Não pode, porque não pode, porque não pode. E aí, a CHRO resolveu vir visitar o Brasil. Acho que isso nunca tinha acontecido antes. E ela veio e a gente fez uma roda de conversa com o time de RH. E aí, na época, a minha gerente de Talent Acquisition fez essa pergunta. E aí, ela falou, não pode? Aí a gente, não pode. Ela falou, mas por que não pode? Não, a gente que tá te perguntando. Aí ela falou, mas quem disse que não pode? Você. Olha só. Ela falou, não, eu nunca disse isso. Não, alguém do seu time disse que não pode. E ela falou, não, mas no Brasil pode? No Brasil pode. Então pode. Então a gente faz posts afirmativos, eu acabei de publicar no Yammer, que é a nossa ferramenta interna, de que agora é fato, é lei, é target, as posições de liderança. Tem que ter um shortlist com 50% de mulheres. Que legal. A gente tem um programa dedicado às mulheres. E a gente tem uma política de portas abertas. Qualquer pessoa pode entrar na sala de qualquer pessoa. Aliás, a gente está no momento em que ninguém mais vai ter sala nenhuma. Qualquer pessoa pode falar com qualquer pessoa. Não tem essa coisa... Óbvio que a gente tem hierarquia, a gente é uma empresa como qualquer outra. Claro. Mas ninguém precisa ter medo de falar com o DM, inclusive. Perfeito. Com a diretora de RH, com a diretora de vendas, enfim. Eu trago muito na minha fala sempre tem isso. E tem, assim, essas práticas de como é que a gente continua elevando o número de mulheres em posições de liderança, pessoas pretas no escritório, pessoas com deficiência, enfim, então... Que legal. Você é ativa acho que principalmente no LinkedIn, né? Você escreve vários artigos, eu te sigo, eu leio muitas coisas legais que você escreve. E em um dos seus artigos, você menciona a importância de ouvir a voz interior na liderança. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso e como é que essa prática tem impactado as suas decisões e a cultura da empresa, né? E como fazer isso? Como escutar essa voz interior na liderança? Olha, eu acho que para você escutar a voz interior, o que eu faço, né? Primeiro eu tenho que a primeira coisa que eu faço, eu tenho que me dar colo, né? Que eu não sou a Mulher Maravilha. Isso para mim tá claríssimo. Eu me acho muito inteligente, não querendo ser arrogante, me acho muito inteligente, mas eu não tenho a pretensão de ser a pessoa mais inteligente da sala. Eu não tenho nenhum problema em dizer eu não sei. Me explica, me ensina, preciso entender isso, não tenho esse problema. Então, eu começo sempre me dando colo. E acho que tem momentos de autorreflexão que são importantes para você ouvir a sua voz interior. Mas para isso não dá para você estar no barulho. Perfeito. Não dá para você estar na balada, na bagunça. Hoje, saindo daqui, por exemplo, eu vou fazer uma aula de pilates. Que legal. Né? E sim, eu vou estar como professora, mas é um momento muito relaxante. Não tanto, tá, gente? Porque Pilates não é para fracos. Tem que fazer muita força. Faço muita força no Pilates, mas em algum momento lá no passado, o Pilates mudou minha vida. A forma como eu me conectava com o meu próprio corpo. Eu tenho uma certa dificuldade de meditar, mas eu acho que é muito importante, é muito bom se você puder parar 5 minutos do seu dia para ficar com você mesmo. Perfeito. Entender, e aí, sabe, entender e pensar. Às vezes eu fico pensando em cada dedo do meu pé, no meu pé, na minha perna. E eu vou fazendo um raio-x no meu corpo todo para acalmar a minha mente e meu coração. E eu acho que aí vem as ideias bacanas. Entendi. É aí que vem a questão de... Aí eu tenho, não gatilhos, eu tenho insights de como ser uma líder melhor, Entendi. o que está faltando, onde eu preciso... eu posso fazer diferente. Exatamente. Quem será no time que está precisando mais de mim neste momento? Você trouxe algumas questões aqui, que aí eu vou fazer um gancho para o trabalho que a gente vem fazendo junto, né? De novo, eu posso atestar isso que você falou, porque nos nossos encontros você sempre vocaliza, né, o poder da vulnerabilidade, de dizer eu não sei, preciso de ajuda, me desculpe. E a gente rodando bem a nossa jornada aqui dos 5 comportamentos da Equipes Coesas com o time número 1 da Adidas aqui no Brasil, né, todo o time. Mas se eu perguntar para você,
Quais têm sido, talvez, quais foram, têm sido os maiores ganhos desse trabalho? O que você vê de diferente hoje no time, em comparação a gente está chegando a quase um ano dessa jornada já, né? Começamos talvez em setembro, um pouco menos de um ano, mas uns 8 meses, 7 meses. O que você vê de mudança, de ganho? Eu vou dizer que apesar de a gente estar fazendo um trabalho de time, eu acho que a primeira coisa que aparece forte é autoconhecimento. Uhum. Autoconhecimento mais apurado, mais elevado, acho que isso vem. E eu acho que com isso veio também o fato da gente falar muito de vulnerabilidade, de confiança. Eu acho que vem também uma leveza para o time, para a dinâmica do time. Não que a gente tivesse problemas antes, mas eu acho que hoje as pessoas entenderam, assim, foi muito legal o como as pessoas entenderam que falar de vulnerabilidade é, na verdade, uma fortaleza. E um ato de coragem. Um ato de coragem, exatamente. Pedir ajuda, é isso. E você sabe que você trazendo isso, eu escuto muito isso nas equipes que de fato abraçam a metodologia e testam e mergulham. Os problemas não param de acontecer. Não. A pressão lá fora continua forte. A gente vive num país de alta instabilidade política, financeira, seja o que for, econômica. É que quando a gente faz esse tipo de trabalho, Eduardo, a gente consegue tratar desses temas difíceis, duros, com mais leveza, com mais conexão, e aí facilita o nosso dia a dia. É um pouco disso, né? É isso. A gente consegue... Assim, o exercício de fechar a caixinha, depois se você quiser explicar pro pessoal, se é que já não explicou, mas assim, gente, que coisa fantástica. Porque assim, o cérebro odeia a palavra feedback. Exatamente. O cérebro não gosta de feedback. Perfeito. Já gera... Gera uma insegurança, gera um medo, né? Gera uma ansiedade. Agora, quando eu olho pra você e falo assim, tem uma caixinha aqui aberta com você. Vamos fechar? Sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Perfeito. Que legal escutar isso. E essas ferramentas, as mais simples, são as mais poderosas. Silene, sabe o que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui lá Primeiro que quando eu falei pra minha família, pros meus filhos, que eu e minha esposa, que eu ia fazer um trabalho na Adidas, a turma ficou empolvorosa, né? Porque a marca número 1 lá em casa da gurizada é Adidas, né? E contei um pouco do espaço que vocês têm lá. E algo que me chamou a atenção. Primeiro dia que eu fui fazer o trabalho lá, tava com um Leaders Community. Uma galera, gente boa demais também, que mergulhou muito na metodologia. Primeira coisa que eu cheguei lá, entrei na sala e tal, olhei o pessoal olhando pro meu pé, assim, né? Falei, o que será que aconteceu? Acho que eu vesti o sapato errado, né? Quando eu fui ver, depois eu falei, Du, como é que você não vende Adidas, cara? Ai, meu Deus, não pode. E aqui, tô de Adidas hoje aqui, ó. Então, muito bem. Eu achei muito legal, porque o time, as pessoas, de fato, você entra lá e todo mundo com Adidas, né? Uma das nossas competências, inclusive para liderança, é show your passion, né? A gente precisa ser apaixonado pela marca. Certo. Porque é o que a gente vende. Tá certo. A gente vende desejo, né? Tá certíssimo. E a gente precisa desejar. E como é bom você trabalhar num lugar onde você deseja e também admira a marca. Exato. Não, e tem produtos incríveis. Maravilhoso, é verdade. Vamos lá, vamos falar de tendências e prioridades em recursos humanos. Você recentemente destacou algumas tendências de RH para 2025, a gente está quase no meio do ano já, como desenvolvimento de líderes e cultura organizacional. E aí, quais dessas tendências você considera talvez mais desafiadoras de implementar? É tão interessante isso. E a gente fala de tendências do futuro, que na verdade são do presente e eram do passado, né? Boa. Boa, é bem isso mesmo. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa de clima, pesquisa de engajamento em qualquer empresa, em qualquer momento, em todos os momentos em que eu já estive em alguma empresa que teve uma pesquisa, tem duas coisas que sempre vêm. A questão da liderança. Sim. E a questão da comunicação. É bem isso mesmo. É incrível como... Mas por quê? Porque a gente está falando de gente. Sim. A gente está falando de gente, a gente está falando de preferências. E aí é muito interessante, porque eu sou uma pessoa muito assertiva. Uhum. Eu falo o que eu penso, e às vezes de uma maneira super direta. Para algumas pessoas está ótimo, para algumas outras pessoas podem ficar um pouco sentidas com a minha forma de falar. Eu sempre sou muito respeitosa, mas eu falo. Claro. Então, obviamente que eu tenho que estar sempre muito atenta a quem é o meu interlocutor para modular fazer o ajuste. Exatamente. Eu estou vivendo exatamente um dilema agora no RH do Brasil, com o RH
da região, enfim, onde a gente está com esse problema de comunicação. E eu acho que tem um pouco a ver com a questão cultural, brasileiro um pouco diferente de outras nacionalidades, de outros países, a gente não fala espanhol, eles não falam português. E aí, assim, o jeito que vocês estão falando, vocês são muito duros. Olha só. Nossa, eu acho que a gente é tão fofo. É sempre uma questão de perspectiva, não é? Exatamente. E aí, o líder... Então, eu estou falando de comunicação, de uma maneira geral, mas com ainda mais relevância e com mais profundidade quando eu me refiro a um líder. Ele precisa entender quem é o time dele. Perfeito. E qual é a necessidade de cada indivíduo, porque a gente tem que tratar cada um diferente. O que funciona para a Silene não funciona para o Eduardo. Não funciona. O tipo de supervisão que eu preciso é diferente da supervisão que você precisa. O feedback, que eu não gosto, mas a forma como você vai fechar a caixinha comigo é diferente da forma como você vai fechar a caixinha com outra pessoa. A própria cobrança, quando a gente fala de accountability, né? A cobrança que eu vou fazer com você vai ter uma forma diferente, precisa ser ajustada, porque temos as nossas necessidades e as nossas idiosincrasias, né? Para mim, pode bater de uma maneira diferente essa assertividade ou ser muito mais direto. E tá tudo bem, eu acho que é aí que entra esse papel do líder ou da líder de entender isso e fazer esse movimento. É aí que você tira o melhor de cada um. Sabe que eu me lembrei agora de uma situação, trabalhava numa empresa e na reunião de diretoria, o GM falou comigo, eu não me lembro qual era o tema, mas me cobrou alguma coisa e falou, e ele estava muito frustrado com alguma coisa que estava acontecendo, não em RH, mas na empresa inteira, e ali eu era a pessoa que estava ali, e ele falou, e eu respondi, enfim... Terminou a reunião, saímos. Aí um dos diretores falou assim, Silene, eu queria te dizer que eu fiquei muito triste, muito chateado, que pena. Eu queria te dar todo o meu apoio. E eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a forma como ele falou com você... Eu falei, como assim? Ele falou, não, como? Ele não pode falar com você daquele jeito, te tratar daquele jeito. Eu falei, você acha que ele me desrespeitou? Claro que sim! Eu falei, nossa, eu não tinha nem percebido. Olha só. Eu não tinha percebido. Depois, quando eu fui refletir, eu falei, talvez ele né? Pudesse ter... Mas pra mim, naquele momento, não fez diferença. Ele falou e tá tudo bem. Talvez porque eu seja muito assertiva também. Talvez se ele tivesse falado com esse meu colega daquele jeito, o resultado seria diferente. Vamos continuar nessa linha aqui de desafios contemporâneos no RH, né? E aí tem uma pergunta super específica aqui. Mas que eu vou fazer para você porque eu acho que ela é super interessante. Olha só. Com a crescente ênfase no bem-estar dos colaboradores, como as empresas podem apoiar efetivamente as suas funcionárias durante a menopausa? Amo esse tema. Considerando os impactos na produtividade e na saúde mental. Nossa, essa pergunta é muito inteligente. É muito boa. A gente raramente escuta... Não se fala, né? Não se fala muito, né? Não. Mas você sabe que na Inglaterra agora é lei, né? Eu não sabia. O ano passado saiu uma legislação na Inglaterra que agora todas as empresas têm que ter um programa de apoio para mulheres na menopausa. Olha só. Obviamente a faixa etária lá é maior do que aqui, mas a gente tá envelhecendo. E ninguém fala... E assim, eu sendo super aberta com você e com todo mundo Por favor. Que vai nos ouvir. Eu cheguei na menopausa achando que menopausa, que foi o que eu aprendi a vida inteira, menopausa é um calor. Te dá um calor que é insuportável. Eu lembro da minha mãe, deu um calorão, agora esfriou, deu um calor. Isso. Mas menopausa não é isso, eu não tenho calor. Mas eu tenho 1 milhão de outros sintomas que ninguém nunca falou e ninguém nunca estudou sobre. Hoje a gente vê nas mídias sociais a Angélica, a Fernanda Lima, a Cláudia Raia, a Caroline Dickmann, todas essas mulheres famosas, celebridades, falando sobre menopausa, e eu acho tão importante, porque eu cheguei na menopausa ignorante sobre menopausa. Olha só. E um dia eu estava na Sephora, numa reunião de diretoria. Adoro essas histórias, foi a única vez que eu tive calor. Eu tô na reunião, uma mesa com todos os diretores, e começou a me dar um calor, uma coisa. E aí, acho que eu comecei a ficar vermelha, e todo mundo percebeu que eu tava muito inquieta. O que foi? Eu falei, não sei, tá me dando uma coisa? Tá me dando calor, Eu não tô aguentando de calor, socorro, eu tô com muito calor. E aí eu saí correndo.
Isso era aqui no Brasil ou não? Aqui no Brasil. E eu saí correndo e só escutei um dos diretores gritar assim: tem um ventilador na minha mesa. Muito boa! Foi a única vez que eu tive calor. Mas a gente precisa falar sobre isso. Naquele dia, a menopausa me atrapalhou durante uma reunião de diretoria. Olha né? Então, só. sim, a gente precisa... Primeira coisa que a gente precisa fazer, falar sobre isso. A segunda coisa que a gente precisa fazer é acolher essa mulher. Do mesmo jeito que a gente acolhe a mulher que... a gestante que vai amamentar, que vai ter um bebê, Perfeito. que vai ter licença. E não estou dizendo que a mulher na menopausa tem que ter licença, até que seria bom. Olha aí. Mas não é disso que a gente está falando, mas assim, a gente precisa acolher essa mulher. Agora, eu sou da seguinte opinião. Uhum. Para qualquer tipo de acolhimento que a gente vai fazer, ou qualquer política que a gente vai desenvolver, especialmente quando a gente está falando de bem-estar, ou quando a gente está falando de inclusão, a gente precisa perguntar para o outro. Boa. O que você precisa? Boa. Porque eu posso ter uma ideia que não faz o menor sentido para a pessoa que está passando por aquela situação. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Você sabe que eu tava pensando aqui, você trouxe teu exemplo, que quando você fala que eu entrei na menopausa, talvez assim, desculpe o termo, mas totalmente ignorante. No sentido de ignorância mesmo de tema, o que vai acontecer, o que eu faço. Imagina então, para nós homens, veja como é fácil você ter um viés, onde é fácil você ter um julgamento de que é coisa de mulher. A gente não vive isso, a gente não tem um lugar de fala, de saber o que acontece, não tem essa ebulição hormonal acontecendo. Então, acho que é importante mais do que tudo também a gente ganhar conhecimento. Tem eu digo que educar. Eu acho que a gente precisa começar educando. Então, na Adidas, a gente tem nosso programa de desenvolvimento de mulheres, tem um módulo do programa que é para homens. Olha que legal. Né? Olha que legal. Porque é pra gente criar aliados. E dentro desse módulo tem uma mentoria reversa, onde elas vão dar mentoria para os homens, para dizer assim, das situações que uma mulher passa e que um homem desconhece. Perfeito. Né? Isso é tão poderoso, né? É muito. E tem uma aceitação legal esse programa? Como é que você vê isso? Tem. Eu gostaria de ter mais braços, né? Pra gente poder executar ainda mais, com mais intensidade e tudo mais. Mas sim, tem uma super aceitação. Acho que essas dicas que vocês, né? Você está compartilhando com a gente aqui, né? Vários dos nossos ouvintes são também pessoas que trabalham em organizações multinacionais ou não, mas essas sacadas, essas dicas, é legal porque vira um bench para, dá para fazer na minha empresa também, por que não? Dá para fazer. É claro que dependendo da cultura da empresa, talvez dependendo da indústria onde essa empresa está, se às vezes é uma indústria um pouco mais masculina, você vai precisar tomar alguns cuidados, Perfeito. Né? Mas dá para fazer. Com certeza dá para fazer. Eu vejo que... Eu sempre digo para as mulheres, assim, quando eu tô falando com elas, que bom que hoje a gente fala de mansplaining, gaslighting, que a gente fala dessas coisas. Porque quando eu tinha a idade de vocês, quando eu era jovem, quando eu tinha 25, 26 anos... Isso... Os termos acho que nem existiam. Não existiam. Ninguém se dava conta de que isso estava acontecendo. E a gente achava, às vezes, que coisas que aconteciam eram normais. Sim. Normalizava coisas que hoje são inaceitáveis. Você sabe que a gente fala em um dos nossos treinamentos, a gente fala sobre normose, né? E normose nada mais não vou entrar aqui em profundidade, mas você normalizar algo que é um absurdo. Por exemplo, né? Na Roma Antiga, os gladiadores, aquelas coisas eram normais. Hoje você vai colocar... Meu Deus. Como é que faz? Então, a gente acaba carregando esses vícios de normalizar coisas que não são normais. Não são. Um dia fiz uma pequena confraternização na minha casa e chamei algumas colegas do meu condomínio. E eu trabalhava na Sephora. E uma delas falou, eu não vou na Sephora porque eu vou ser discriminada e tal, e não sei o que lá. E quando eu saio da loja eu tenho que ficar com o ticket, eu só rasgo os tickets das compras que eu faço quando eu chego em casa. Nossa. Honestamente, eu nunca tinha percebido que ela era uma mulher preta. Nunca olhei pra isso, né? Eu olhava pra ela como uma mulher.
Quando ela me falou, quando eu só rasgo os tickets das compras quando eu chego em casa. Eu falei, nossa, que mania. Fiquei guardando ticket de compra na bolsa, eu já jogo fora, logo na loja mesmo. Eu já falo pra eles, nem quero, pode ficar. Ela falou, porque ninguém nunca vai atrás de você, ninguém nunca foi atrás de você e não irá atrás de você no corredor de um shopping pra dizer que você roubou e você vai ter que comprovar que você comprou. E eu falei, não, mas isso não acontece. Ela falou, lógico que acontece. Sempre acontece. Que triste. É muito triste. E eu, ignorante, que nunca passei por isso e nunca achei que alguém pudesse passar por uma coisa dessas. Mas, de novo, é a coisa da normose. A mulher loira não precisa, mas a preta precisa. Que triste. Eu acho que a gente evoluiu muito, mas tem um trabalho longo pela frente para ser feito como sociedade, dentro das organizações. Eu acho que muitas organizações estão muito mais avançadas em relação a isso, mas as organizações, o mundo corporativo é um player importante nesse papel. Total. Por isso que eu acho que a gente que está nessas posições, né, em recursos humanos, numa liderança de RH, você tem a habilidade de influenciar alguém, trazer esses programas, né, metodologias como essa, porque assim, eu, com todo o respeito, eu não gosto de abraçar árvore. Eu gosto... Nem nós. Eu gosto de... Mas tudo bem, quem gosta, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Valor. Eu gosto de metodologias ou de teorias que possam ser aplicadas na prática de uma maneira muito pragmática e muito imediata. E se tem uma coisa que eu vi com você, Edu, com a metodologia, é isso. É muito... Tem muita ciência... Tem muita ciência. E tem muita aplicabilidade. Exato. Mas é muito simples de aplicar. Você falou algo legal agora, né? Do papel estratégico ou influente do RH. Eu acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Ou até uma constatação. A relação entre o RH e a alta direção tem evoluído, né? Hoje a RH, mais do que nunca... está sentando na mesa, vamos dizer assim, das decisões estratégicas. Tem uma cadeira lá, né? Como é que você enxerga essa transformação? Eu acho que você, né, por essa tua extensa carreira, como é que você vê essa transformação e qual é o papel do RH nas decisões estratégicas das empresas hoje atualmente? A gente sempre falou, o RH é o parceiro do negócio, o RH é parceiro do negócio, até o dia que eu escutei o David Ulrich, ou alguém que trabalha com ele, dizendo, não, o RH é o negócio, né? E tem o Simon Sinek que fala... 100% dos clientes, dos consumidores são pessoas. 100% dos fornecedores são pessoas. 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, não entende de negócios. Perfeito. Então, a primeira coisa é que bom que a gente tem um lugar de veto e voto, a gente tem um lugar de fala na mesa. E para aquele RH, para aquele líder de RH que ainda não conseguiu isso, eu recomendo muita resiliência e empenho, né? E aprenda como influenciar o principal líder da companhia, porque é ele que vai facilitar esses teus caminhos. Quando você estiver muito alinhado com ele, você vai ter os teus caminhos facilitados. Eu acho que é isso, o nosso papel. E o nosso papel porque eu olho para o P&L. Sim. Eu olho para o P&L. Eu vou na reunião de resultado mensal e a gente vai falar, e inclusive vai falar, por exemplo, como em qualquer empresa se fala, de despesas operacionais. E dentro delas tem uma despesa que é gerenciada por mim, que é a despesa de pessoas. Claro. Para além disso, eu também olho para o ser humano, né? E com muito respeito. E aí que entra essa cultura que você trouxe no início da nossa conversa, do foco no resultado e o olhar para as pessoas, né? Então, dá para trabalhar os dois juntos, né, Silene? Dá para trabalhar. É possível que em algum momento você vai focar mais em um... Sabe, assim, você vai dirigindo isso. O objetivo é sempre o equilíbrio entre essas duas forças. Mas é possível. Eu tinha mais um monte de coisa para falar com você aqui. Eu podia ficar mais 2 horas nessa conversa com você, que o papo flui, né? A conversa é boa, você trouxe exemplos reais, verdadeiros da tua trajetória, mas olhando para tudo que você já viveu, né? Grandes organizações, tenho certeza que essa jornada foi de altos e baixos, desde a tua formação em serviço social até liderar uma área de pessoas em marcas globais, hoje na Adidas, né? Uma marca tão desejada. Qual legado você gostaria de deixar
no mundo do trabalho, e especialmente para as próximas gerações de líderes que estão surgindo agora? Qual seria esse teu legado, esse teu desejo? A gente fez uma reunião no México, acho que já faz 2 anos agora. Foram todos os diretores de todos os países de América Latina. E o James Kerr, que ele escreveu um livro chamado Legacy, que fala sobre a seleção neozelandesa de rugby. Eles fazem aquele haka. Aquela dança com grito. Exatamente. E a gente teve, inclusive, que fazer isso, tá? A gente teve que performar. É muito interessante. Tem todo um sentido por trás disso. Mas a principal mensagem desse cara, ele foi conversar com a gente, e a principal mensagem dele é que, falando sobre o time, é que para o time, para todos aqueles jogadores, o grande objetivo deles é deixarem a camisa num lugar melhor do que de onde eles a encontraram. Então, eu sempre pensei no meu legado, mas hoje eu falo muito sobre isso. Eu quero deixar essa camisa num lugar melhor. Então, eu quero ser reconhecida por ter sido essa líder que, sim, sabia lidar com o negócio, tinha essa habilidade de influenciar, de entender o contexto, tinha essa visão sistêmica, entender o contexto, pensar na solução, sempre de uma maneira muito inclusiva, construindo parcerias, construindo pontes, ao invés de muros, e que deixou as pessoas melhores. Que legal. No final das contas é isso, né? É a gente deixar uma marca positiva que inspire as pessoas a fazerem o seu melhor. É isso. Como é que eu, como líder do meu time, mas líder de recursos humanos, líder da empresa, eu consigo tirar o que há de melhor nas pessoas sem sacrifício para elas. Para fechar, eu tenho 2 perguntas aqui para você, antes da gente fazer o nosso encerramento. Ao longo dessa tua trajetória, né, e falando de altos e baixos, né, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho de qual é um ponto alto nessa tua carreira que você considera, que você guarda com muito carinho. E já que a gente falou de vulnerabilidade, de ato de coragem, qual será um ponto baixo que também te marcou, que deixou algum aprendizado? Acho que muitos pontos baixos, né? Especialmente liderados por mim mesma. Não, eu acho que ponto alto, eu vou dizer que, assim, eu acho que o ponto alto da minha carreira, eu gosto de pensar assim, é o que eu tô vivendo hoje. É o meu hoje. Porque ele é resultado de uma construção. Veio vindo, né? É resultado de eu não cheguei aqui por acidente... Por sorte. Por sorte, por indicação, por nada disso. Foi uma construção. Então, hoje, o meu ponto alto é esse lugar que eu tô. Amanhã vai ser o lugar onde eu estiver. Legal. Porque eu acredito que a gente só evolui. E ponto baixo, eu acho que, assim, eu tive muitos tropeços ao longo da carreira. Quando eu fui líder pela primeira vez, eu fui líder muito jovem, sem ter tido nenhum tipo de treinamento, de preparo, nada. Num banco, né, que já tem uma cultura, pelo menos tinha, né, uma cultura muito só focada em resultados. Então, eu não fui uma boa líder. Não fui. E não me orgulho das coisas que eu fiz, da forma como eu falei com algumas pessoas, enfim, acho que... Mas de lá pra cá eu evolui muito. Eu evolui muito. Eu acho que, escutando você, né, conecta muito com o que você falou na abertura. O poder do autoconhecimento. Né? Você se conheceu, você conseguiu olhar para trás e enxergar que isso aqui não tá legal, não tá funcionando, eu preciso ajustar, preciso melhorar, preciso me desenvolver. Aquelas pessoas e líderes que não estão dispostos a olhar para dentro, e aí eu vou aquela tua voz interior, né, e olhar, puxa, eu falhei aqui, eu preciso fazer melhor. Aí fica estagnado e depois não consegue entender por que, puxa, não evoluí, não cheguei onde eu estava buscando, mas não estava disposto a fazer o que precisava ser feito. Pois é, ou às vezes até chega em algum lugar, mas qual custo? Qual é o custo? Silene, maravilhoso bate-papo. Adorei. Leve, profundo, real. Queria te agradecer mais uma vez do fundo do coração. Eu não canso de repetir que tenho um carinho muito grande por você, por todo o time número 1 da Adidas. Para nós, lá no Long Vision, é uma honra poder estar com pessoas tão especiais de uma marca tão especial. Então, galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz
de Silene Rodrigues, diretora sênior de recursos humanos da Adidas. De novo, Silene, obrigado pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores, muito obrigado. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui, segue o canal, segue a gente, compartilhe os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau, tchau.